Olá, pessoal. Esse é o Papo de Boto, o podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. O episódio de hoje fala sobre um tema que precisamos sempre dar destaque: o Dia Mundial da Água, que é celebrado em 22 de março. Hoje. Mas é realmente uma data para só comemorarmos? Afinal, sabemos que muita coisa ainda precisa ser feita para mantermos nossas águas com a qualidade que precisamos, pois esse é um recurso fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Mas aqui em Canané e na nossa região do Vale do Ribeira, temos o privilégio de viver em meio às águas doce, salgada e salobra, que estão preservadas e fazem desse território rico em meios de sobrevivência para muitas espécies e também para nós humanos. Por isso, nossos convidados desse Papo de Boto falarão um pouco sobre a importância das nossas águas aqui da região. Para começar, convidamos o professor Emídio Monteiro Filho, diretor fundador do Instituto de Pesquisas Cananeia, para falar sobre esse que é o recurso natural mais importante do planeta. Olá, professor! Meu nome é Emídio e eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Zoologia, e sou pesquisador também do Instituto de Pesquisas Cananeia. Falar sobre a água, é um tema extremamente complexo, mas a gente pode pensar na relevância da água quando a gente pensa que a gente mora num planeta que nós demos o nome de planeta Terra, mas que a grande proporção do planeta é coberta por água, Ele deveria chamar planeta Água e não planeta Terra. E a gente fala dos mares e normalmente a gente só pensa no mar como uma forma de para brincar, para se divertir, férias ou os transportes marítimos, tal. Mas no mar você tem assim a grande base da vida do planeta todo. Se a gente pensar na evolução das espécies, as primeiras formas todas surgiram no mar, depois é que elas começaram a se difundir, inclusive para a parte terrestre. Olhando para o lado do homem, o próprio homem, a maior parte dos nossos tecidos, eles são compostos por água. Sem a água a gente não estaria em pé, não estaria vivendo. 2, 3 dias sem água você começa a entrar em colapso e seu organismo não vai funcionar mais. Então, sem dúvida, a água é o elemento primordial que a gente tem no planeta. E aí a gente começa a pensar também nos outros sistemas associados. Então, vamos falar mais propriamente dito da região que a gente está. A gente tem um dos estuários que é um dos estuários mais ricos do planeta. O que isso significa para a gente? Pouca gente pensa nisso. As pessoas utilizam o estuário o tempo inteiro e essas águas, seja a água de um rio, de um estuário, a água marinha, ela é muito utilizada porque elas nos permite que a gente se transporte de um local ao outro, e isso é extremamente importante, não só para a sobrevivência particular de alguns grupos, mas o próprio planeta, quantas coisas são levadas de uma parte do mundo para outra pelo meio aquático. Esse sistema também gera muita energia, e hoje a gente fala tanto em energias renováveis, energias limpas. A água gera muita energia limpa e a gente não precisa construir uma grande barragem, impactar todo um sistema construindo uma barragem para usar essa energia. Qualquer riacho desse ele está gerando energia o tempo inteiro, era uma questão da gente aproveitar isso sem precisar destruir o entorno. E a água é fundamental para a manutenção da vida. Vamos olhar um estuário. O estuário é um dos sistemas mais ricos em termos de riqueza de espécies, de diversidade, de biodiversidade, Ele sustenta quantas espécies entram para reproduzir dentro do estuário, e muitas dessas espécies depois adentram os rios que desaguam dentro do estuário, que vão formar o estuário. Então, assim, esse sistema está todo interligado. O planeta sofre a cada dia com tudo que a gente faz, com ações muitas vezes não pensadas. Então, às vezes você faz por ignorância, a gente nem sabe o que está impactando, e muitas vezes até sabe, mas não se preocupa. Quantas pessoas, quantos locais, quantas empresas jogam seus resíduos todos direto no rio, Então destrói a vida, você rouba o oxigênio daquele rio, e isso depois vai cair num sistema maior, vai cair numa represa, vai cair no estuário, vai cair no oceano, e isso a gente tem feito o tempo todo. Então, eu acho que já passou o tempo da gente lutar um pouco pela água, assim como a gente tem que lutar pelo ar que a gente respira e pelos sistemas onde a gente vive. Com essas nossas atitudes, a gente tem atentado contra o planeta,
e contra a gente. Mas as pessoas ainda não entenderam que tudo que a gente está fazendo, somos nós que vamos pagar. Principalmente as próximas gerações, né? Essa é a grande preocupação. A gente já vive isso, mas ainda é bem sustentável para a gente. Mas no ritmo que a gente vai, e as próximas gerações? Como é que elas vão sobreviver? E a água está diminuindo no mundo. Essa é a grande preocupação do mundo. A gente sabe que existem alguns aquíferos, né, alguns reservatórios subterrâneos enormes de água, mas são pontuais, né? Mas isso é finito. Se a gente não zelar, a gente não vai ter mais isso. Se a gente não cuidar, os sistemas de chuvas que a gente tem tido estão completamente desiguais, fora do padrão que tinha antes. E não adianta, nós vamos perder muita água e vai sair caro para a gente, né? A gente depende da água para tudo. E não dá para ficar destruindo, investindo em alta tecnologia para limpar uma coisa que a gente não precisava estar destruindo, né? O sistema lógico seria assim, vamos cuidar, né? Você pensar o que você vai jogar, você não jogar um produto químico, você usar a menor quantidade possível de coisas que possam vir a danificar, e você vai estar conservando a água, você vai estar garantindo, usando de uma forma que permita a vida no planeta. Né, para cada um, se eu usar pouco, todo mundo vai poder usar, né? A gente vive sob privilégio, a maior parte da população, né? Você abre uma torneira, tem água, mas quanta gente no país, e não só no país, no mundo todo, não tem uma água, não tem uma cacimba para buscar água, não tem um riachinho, um pequeno açude para pegar um pouco de água, e tá pegando quase lama para transformar na água mínima. E não é só beber, é comer, né? A planta que você come, o animal que você consome de alguma forma, ele precisou beber água para incorporar aquilo, e incorporar uma planta que precisou da água para poder viver. Então, assim, a gente pode dizer que a água é realmente a matriz da vida no planeta, né? E é a obrigação da gente cuidar disso. Muito obrigada pelas palavras e pelo conhecimento, professor. Convidamos também a Rafaela Sansão, do Sesc Registro, para falar mais sobre o nosso Rio Ribeira e para fazer um convite a todos para assistir um filme sobre sua importância para a região, para a formação do território e especialmente para as pessoas que dependem do Rio Ribeira para sobreviver. Oi, Rafaela, tudo bem? Olá, pessoal. Eu me chamo Rafaela Sansão, trabalho na programação do Sesc Registro e hoje eu fui convidada aqui pela equipe do Papo de Boto para fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo. Mas antes eu gostaria de me audiodescrever para acessibilizar esse conteúdo. Eu tenho 34 anos, me reconheço como uma mulher branca, de pele morena clara. Eu tenho cabelos castanhos lisos na altura do pescoço. E hoje eu estou sentada usando uma blusa branca e uma calça jeans. Bom, então hoje eu vim convidar todas as pessoas a assistirem o documentário Nas Beiras do Ribeira. É um documentário que foi realizado pelo Sesc Registro, com roteiro e direção da Cibele Apes e produção da Quero Filmes. E esse documentário, ele traz um olhar sobre a nossa riquíssima biodiversidade presente aqui no Vale do Ribeira, e ele conta sobre a origem dos seus povos, os modos de vida locais, né, a relação que as comunidades possuem com o território e também as suas culturas tradicionais. E como principal elemento, né, de sustentação, de base de todo o território, e também como um fio condutor dessas histórias que são narradas, a gente tem a presença, né, do Rio Ribeira de Iguape, esse rio majestoso que banha aí os estados de São Paulo e o estado de Paraná, que forma o complexo estuarino lagunar de Iguape, Canané e Paranaguá. Além disso, ele também forma a bacia hidrográfica do Rio Ribeira, com seus importantes ecossistemas, né, tanto aquáticos quanto terrestres. E é também na sua bacia que vai se concentrar a maior extensão, né, de remanescentes de Mata Atlântica do país, e formando aí os mosaicos de áreas protegidas, as cavernas, os sítios arqueológicos, entre outros complexos aí de paisagens naturais. Então foi a partir desse rio, né, que se estabeleceram as várias comunidades aqui presentes, como os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, os japoneses, e foi a partir desse rio também que a história do Vale do Ribeira foi sendo construída, né? Então, em nome do Sesc Registro, né, fica o convite para vocês assistirem esse documentário, conhecerem mais profundamente o que a região tem de mais bonito para nos mostrar, né? E esse documentário, ele está disponível online, de forma gratuita, ele pode ser assistido pelo canal do Sesc TV, basta acessar o link sesctv.org.br/Nas Beiras do Ribeira. E também eu faço um convite para quem quiser visitar o Sesc
Sesc Registro e também assistir esse documentário no nosso teatro. A gente tem um programa de agendamentos de grupos e basta nos mandar uma mensagem, pode ser pelas nossas redes sociais, @Sesc Registro, ou acessando o nosso site sescsp.org.br/registro. Então é isso, muito obrigada pelo convite e até breve. Muito obrigada, Rafaela. Suas palavras foram lindas e realmente esse filme ele é encantador, emocionante. Também convidamos a Tatiana Cardoso, da comunidade tradicional caiçara da Enseada da Baleia, aqui na Ilha do Cardoso, para contar sobre o quão são importantes as águas para a sobrevivência dessa comunidade e de outras comunidades aqui da região. Olá, Tatiana. Olá, eu sou Tatiana Mendonça Cardoso, sou uma mulher caiçara da comunidade da Enseada da Baleia, uma das 11 comunidades tradicionais aqui da Ilha do Cardoso. Faço parte do grupo de mulheres artesãs da Enseada e da articulação de comunidades e povos tradicionais da Ilha do Cardoso. Participo dos movimentos regionais e nacionais que tratam das populações tradicionais e da pesca. Nós, povos e comunidades tradicionais das águas e das florestas, temos uma relação viva e complementar com a natureza. Nascemos e somos apresentados a ela e à água. Aprendemos desde muito cedo a respeitar a água, os tempos de reprodução e a arte de pescar. Aqui na ilha, somos banhados pelo rio e pelo oceano. Ao amanhecer, olhamos a correnteza e o sobe e desce da maré. O mar vai dizer o que vamos fazer nesse dia e o tipo de pesca que vamos usar. A água é fonte de vida e alimento para o nosso povo. Os impactos humanos vêm trazendo ações que nos afetam diretamente. No processo erosivo, nas mudanças climáticas, com as ressacas, chuvas, ventos, aumento do nível do mar. Esses impactos diluem a nossa terra e diminuem o nosso território. Nossas águas com os lixos e peixes mortos nas nossas praias. Até quando vamos ignorar que as águas são a fonte de vida, que a natureza é esgotável e que não viveremos sem ela? Esperamos que todos tenham consciência disso. Muito obrigada, Tatiana, por aceitar esse nosso convite e por fazer essa fala tão linda sobre a importância das águas para as comunidades tradicionais. De fato, precisamos refletir sobre nossas ações no ambiente. Muitas intervenções humanas vêm causando impactos irreversíveis e comprometendo não só esse ambiente, mas também as populações que vivem diretamente essa relação com a natureza, como as comunidades tradicionais e as águas do seu entorno. Sem dúvida, somos privilegiados em Cananéia e no Vale do Ribeira pelas águas doces que temos nos nossos rios, pelas águas salgadas do nosso mar e pela mistura dessas águas aqui no nosso lagamar. Mas ainda há muito a se refletir sobre o assunto. Da nascente ao oceano, as águas não são um bem inesgotável. A água doce que utilizamos no nosso dia a dia retorna ao seu ciclo até o oceano, muitas vezes poluída ou contaminada. Ações como o não desperdício de água e não jogar lixo em locais inadequados, além do tratamento e aumento da rede de esgoto, podem sim ajudar a preservar a qualidade das águas que utilizamos e que consumimos e que retornam ao ambiente que a gente vive. Assim, contribuímos muito para que possamos celebrar esse dia com as melhores notícias possíveis. Muito obrigada a todos que ouviram esse Papo de Boto, um espaço tão importante criado pelo projeto Boto Cinza para trazer conhecimento e informação de forma fácil, prática e acessível para toda a sociedade. E fiquem ligados, nessa nova temporada do Papo de Boto, teremos muitas novidades para vocês. Até a próxima!